O Estúdio A24 é uma empresa de cinema independente, especializada na produção e distribuição de filmes. Com apenas 6 anos de existência, o A24 foi responsável pelo lançamento de ótimos filmes como A Ghost History, Hereditário, Midsommar e o recente filme de terror psicológico que será o tema deste vídeo. O vídeo será dividido em 3 partes: descrição do filme, onde eu vou explicar bem rapidinho a história do filme, análise de filme, onde eu vou apontar algumas influências do diretor, e por último, a conclusão final, onde irei dizer a minha experiência e opinião sobre o filme. Então vamos lá. Essa é uma obra dirigida por Robert Eggers, o mesmo diretor de A Bruxa. Hoje lhes trago O Farol. No final do século XIX, 2 faroleiros estão viajando para uma ilha para consertar um farol, durante o período de 4 semanas. Thomas Wake, interpretado por Willem Dafoe, é o velho briguento responsável pelo farol, e Ephraim Winslow, interpretado por Robert Pattinson, é o jovem novato que substituirá o cargo do ex-faroleiro. Portanto, o acesso a uma das áreas do farol é mantido fechado ao novato, que aos poucos vai ficando cada vez mais curioso. Na medida que os personagens se conhecem e se desentendem, fenômenos estranhos começam a acontecer em volta da ilha, fazendo com que os faroleiros lutem para não enlouquecerem naquela ilha. Com base em algumas entrevistas dadas ao diretor Robert Eggers, e ao analisar o próprio filme, percebemos que o diretor veio carregado de muita influência de escritores, lendas e acontecimentos reais. Irei citar algum deles em detalhes. O escritor H.P. Lovecraft criou o horror cósmico, no qual retrata a insignificância da humanidade, e também criou seu terrível monstro chamado Cthulhu. Descrito como uma mistura de dragão, polvo e gigante, com uma cabeça cheia de tentáculos e um corpo escamoso, Cthulhu representa um mal tão ancestral e terrível que apenas olhar para ele leva qualquer humano à loucura. Em O Farol, o diretor retratou a personificação de Cthulhu na própria Torre do Farol, que funciona como um tipo de deus, alimentado pelo árduo trabalho de Winslow e adorado por Thomas Wake. Em 1849, semanas antes de Edgar Allan Poe falecer, ele nos deixou seu conto inacabado chamado O Farol. Segundo Robert Eggers, a ideia narrativa por trás de seu filme veio de seu irmão Max, que estava trabalhando em um projeto para terminar o conto de Edgar Allan Poe. Abre aspas. Eu estava iludido, achando que podia concluir para ele. Fecha aspas. Contou Max em uma entrevista para Rolling Stone. Logo, o projeto de seu irmão despertou interesse no diretor, que decidiu começar o roteiro de seu filme a partir do projeto de Max. O diretor fez várias referências mitológicas em O Farol, e a primeira delas é sobre Thomas ser uma espécie de Prometeu. Há uma cena no filme onde o novato Winslow insulta o velho pela sua incapacidade de preparar uma lagosta. Thomas o retalia com uma reação bastante anormal e excessivamente raivosa, chegando até mesmo a jogar uma maldição dos 7 mares e Poseidon em Winslow, em uma cena lenta e angustiante de se ver. Na mitologia grega, Prometeu foi um titã muito conhecido por roubar o fogo dos deuses e o entregar à humanidade. Porém, no final, Zeus puniu ele acorrentado em uma pedra, forçando Prometeu ter seus órgãos comidos por águias, para assim seu órgão ser regenerado e ser comido novamente pelas águias, por toda a eternidade. No final de O Farol, vemos quase a mesma coisa, o novato Winslow quase morto em uma rocha sendo comido por gaivotas. Porém, não sabemos se essa punição de Winslow será pela eternidade, pois o filme não explica isso muito bem. Mas só pela expressão no rosto do jovem, dá para ver que seu sofrimento durará por um bom tempo. Ao reassistir o filme para a realização deste vídeo, eu fiquei analisando 2 coisas no filme: a trilha sonora super densa e pesada, e aquele ambientalismo claustrofóbico que o diretor vai criando no decorrer do filme. A trilha sonora do filme me deixou inquieto cena após cena, como se ela estivesse ameaçando de algo terrível que está prestes a acontecer. E achei isso um trabalho muito bem feito, porque parece que a trilha sonora do filme é outro personagem do filme. Antigamente, nos anos 40 e 50,
os diretores gravavam seus filmes com aquela proporção de tela mais quadradona, que em O Farol é reciclado por Robert Eggers. E isso é um dos pontos que contribui para a sensação de claustrofobia do filme, que até pode ser considerado algo inédito no cinema atual, porque não é muito comum ver filmes com essa proporção hoje em dia. No filme, mesmo que compreendendo a vontade imensa que Winslow sente de fugir daquela ilha e abandonar o seu trabalho, o diretor consegue fazer a gente comprar a curiosidade do jovem, de descobrir a qualquer custo o que há na luz. Isso foi uma das coisas que me fez ficar super atento ao desenrolar da história. Quando O Farol finalmente lançou, o filme superou todas as minhas expectativas. Na fotografia, sotaque dos personagens, as atuações brilhantes de Willem Dafoe e Robert Pattinson contribuíram para me deixar fascinado pelo trabalho de Robert Eggers, que na minha opinião está para ser um dos melhores da nossa geração, junto ao Ari Aster com seu macabro filme de terror Hereditário e John Krasinski com seu genial Um Lugar Silencioso. No final das contas, temos um filme divino, mitológico e visceral, que sem dúvidas é uma das melhores obras do terror psicológico que eu já assisti. O tipo de filme que podem se passar décadas e continuará uma obra magistral no cinema. Então, esse foi o meu vídeo resenhando O Farol. Na verdade, esse foi o meu primeiro vídeo resenhando o filme. Porém, como eu estava iniciando no YouTube ainda, eu estava um pouco nervoso e errei muitas vezes. Então decidi regravar este vídeo e entregá-los com uma qualidade melhor. Enfim, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se cuidem e até mais.